Sejam muito bem-vindos ao episódio 016, segunda temporada do Telescópio, o nosso podcast, videocast para pequenas e médias empresas que querem enxergar mais longe. No episódio de hoje, vamos explorar o universo do registro de marcas, propriedade intelectual e gestão de ativos intangíveis com Pablo Vittorio. Ele é especializado em áudio e vídeo e iniciou a sua carreira trabalhando com diversas bandas e artistas de âmbito nacional. Posteriormente, formou-se em Direito e se especializou na área de Direito Empresarial, com foco em ativos intangíveis. Na sua trajetória, marcada por especializações dentro e fora do Brasil, Pablo também é mestre em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação. Atualmente, ele comanda um escritório de advocacia e uma empresa dedicada à gestão de ativos intangíveis, ajudando empresas a proteger e valorizar os seus bens mais estratégicos. Preparem-se para uma conversa cheia de insights sobre como transformar ideias e marcas em verdadeiros patrimônios. Eu estou feliz de estar aqui, obrigado pelo convite de poder estar aqui, poder compartilhar um pouco mais sobre esse mundo incrível dos ativos intangíveis. E aí você vai explicar pra gente o que do nada é isso, né? Eu participo de um grupo de empresários e todas as vezes, quando algum lembra desse nome, fala como se achando o máximo, né? Ativo intangível. E é legal porque, como eu trabalho com marcas, propriedade intelectual há muitos anos, na verdade há décadas, eu costumo trazer para esse lado da gestão do ativo intangível, porque é muito mais do que registrar uma marca. Tá. É muito mais do que desenvolver uma patente, é muito mais que um desenho industrial. É você gerir o seu patrimônio e hoje, cada dia mais, um dos patrimônios mais importantes que tem para a empresa. Porque cada dia mais se transfere dos patrimônios tangíveis, ou seja, imóveis, carros, né? E para o patrimônio intangível, como dados, como uma marca, né? Como algo que você desenvolveu que não é registrado, mas você quer se resguardar e ter um valor que ele é importante e relevante para a sua empresa. Então, o que seria ativos intangíveis? Eu costumo dizer assim, ativo, né, contabilmente falando, é aquilo que a sua empresa se apropriou, que ela tem para você e que tem um valor patrimonial. É um ativo. Certo. Pode ser um carro, como eu mencionei há pouco, uma casa. Essa mesa, por exemplo, isso é um ativo, ela é inventariada, né? Eu verifiquei no seu livro mesmo, são inventariados, tem um nomezinho, gostei bastante. Tudo tem etiquetinha. Eu achei aqui, ótimo. Isso não é tão comum para as pessoas, né? Mas quem tem empresa grande como a sua, ou em órgãos públicos, tudo é inventariado. Então, tudo tem um valor. Só que é tudo material, é tudo palpável, é muito fácil você ter esse microfone e saber que é um ativo porque você adquiriu e ele representa um valor para você. Sim. E o intangível, que é imaterial, que você não tem como, né, palpar. Como é que eu vou adquirir isso? Então, normalmente, os ativos intangíveis, eles são representados como a marca, é a propriedade industrial, que é marca, patente. Patentes é o quê? É aquilo que é desenvolvido, tecnologia, inventado. Então, você se apropria de uma invenção e, através dela, você pode estar, né, lucrando, né, através ou transferindo essa invenção ou até industrializando esse bem e vendendo, revendendo. Então, assim, foi uma maneira, uma ficção jurídica desenvolvida para incentivar o próprio avanço social. Se você observar tudo que a gente tem hoje, esse smartphone, essa TV, os microfones, se não houvesse um incentivo através de uma aquisição dessa propriedade intelectual, desse ativo intangível, não tinha para que eu investir, desenvolver pesquisa científica e, no final, não lucrar com isso. A gente mora num mundo, não só no país capitalista. Né? Em sua maioria, o mundo é capitalista. Se até a China é capitalista, quem não será, né? E é um dos países mais capitalistas. E não é o mais. Isso eu acho só perto dos Estados Unidos e olhe lá, né? Exatamente. Então, assim, ativo intangível é isso. É aquilo que não é palpável. Eu consigo fazer esse gesto que você lembra, né? É bom que você junta uma memória visual com a auditiva. Então é mais fácil você lembrar. Ele não é palpável e que tem um valor patrimonial e é reconhecido pelo Estado, né? Porque não adianta você ter algo que não é reconhecido pelo Estado, você não vai ter como transferi-lo e lucrar com isso. Então, basicamente é isso. E a marca é um dos mais reconhecidos pelas pessoas, porque todo mundo, até que não tem marca, quem tem uma banda, registrou o nome da banda, eu tenho uma empresa, registrei o nome da empresa, eu tenho um projeto, registrei o nome do projeto, então a marca ela é mais acessível.
em termos de conhecimento para as pessoas. Ela é mais popular, digamos assim, do ponto de vista, as pessoas percebem mais o valor, e a gente tem alguns casos bem emblemáticos, né? Por exemplo, a Nike, ela hoje é uma empresa que ela transcendeu, né, digamos que o ativo tangível. Ela é uma empresa de tecnologia, né? E todo o ativo tangível dela é produzido em fábricas terceirizadas, que não são dela, e ela é dona de quê? Da tecnologia e da marca Nike, que inclusive não tem nem... É tão forte que o valor da marca é centenas de bilhões em dólares, né? Então é algo muito, muito forte, essa questão do valor das marcas. Mas sempre quando a gente fala de valor de marca, a gente se remete a essas marcas gigantescas, né? Nike, Apple, enfim, Coca-Cola, né? Eu acho que... Famosíssima Coca-Cola, um case de registro de marca. A Coca-Cola é um case tanto de patente como de marca. De marcas, vários exatamente. Então, a gente pensa sempre que registro de marca é algo para empresas nessa magnitude, nesse tamanho. Quando não. Isso é uma coisa importante para toda e qualquer empresa, independente do porte, independente do tamanho, até porque você não abre uma empresa para ela ficar dentro do quartinho ou dentro da garagem da sua casa. Exatamente, eu costumo usar esse exemplo. Né, pro resto da vida. A Apple nasceu assim, mas hoje ela é uma das companhias mais valiosas do mundo. Então, se não tivesse sido pensado nisso lá atrás, hoje talvez ela não seria a companhia que ela é. Então, alertar muito o empresário pequeno e médio em relação a isso. Cara, você não precisa ser a Nike para se preocupar com o registro da sua marca. Você precisa se preocupar com o registro da sua marca para poder ser a Nike. Não, e você quer pensar como uma empresa grande ou como alguém pequeno, né? Que a maneira que você pensa e a maneira que você age é como você vai se tornar. Exatamente. Né? Então, você é um empresário pequeno, é um microempresário, até um MEI, né, que está iniciando suas atividades, você não precisa agir como se fosse um MEI, um empresário pequeno, de uma certa forma de pequenez, de maneira de pensar e de agir. Você só é pequeno estruturadamente. Né? Você é MEI ou é pequena empresa porque está iniciando uma atividade, mas você tem que agir como grande, nadar no meio de tubarões para ser tubarão, né? Exatamente. Se você quiser, mas o meu vizinho também, ele só registrou quando ele franqueou. Mas veja, dependendo da maneira que você atua, você vai ser essa maneira. Então, vamos dar um exemplo da marca, por exemplo. Eu estou iniciando, eu não vou registrar porque diariamente ele tem contato comigo. Eu só estou consultando, não vou registrar minha marca agora porque ainda estou projetando. Então, acho que inicialmente eu não vou investir nisso. Mas veja bem, você desenvolve uma marca. E aquela marca, o que é a marca? É a reputação e a credibilidade que você vai colocar nela. Sim. Imagina, você investe o dinheiro num local legal, num atendimento de excelência. Você investe o dinheiro em tudo, em profissionais capacitados. E naquela marca que, na verdade, ela é o que você vai ostentar, que vai trazer tudo isso por trás, você não investe. Aí um dia você descobre que essa marca ela não é registrável, porque já existe uma empresa lá no Amapá que utiliza essa marca e já registrou, ou que existe uma empresa que é similar e você não pode registrar, e você não se preocupou isso no início. Aí agora você vai pegar essa marca, agora eu tenho dinheiro para registrar essa marca. Não é que eu tenho dinheiro, agora eu vou transferir o dinheiro. Você investiu em tudo, menos na marca. E carrega tudo isso que eu falei. Aí, nesse momento agora, você descobriu que sua marca não é registrável. O que é que você vai fazer? Você já desenvolveu tudo. Inclusive, se tiver uma empresa que tem essa marca, você nem investir dinheiro todo nessa outra empresa. Exato. Porque eu já tive várias situações, não uma ou duas, principalmente depois das redes sociais. Eu digo que depois que a rede social surgiu, terminamos as barreiras da clandestinidade. O que é que significa isso? Você tem uma marca aqui, em Recife, e essa marca, além de poder vender para qualquer lugar do Brasil, até do mundo, dependendo do seu bem e do serviço, você também você tem a visibilidade. Então, se essa outra empresa que tem a marca registrada lá em São Paulo, através de um hashtag que você colocou, descobrir que você tem aqui, você pode ser processado. Sim. Então, além de você não ter sua marca, porque essa marca já existe, você vai estar exposto a, quem sabe, ter que pagar indenização, reembolsar. Então, é algo mais complexo. Mas eu enxergo para o outro lado. O pior ainda, além de ser processado, indenizado, etc., é você perder algo que você construiu.
Exato. Você perder toda a dedicação, reputação e credibilidade em cima disso. Tem um caso bem interessante, um cliente nosso que chegou assim, bem desesperado, nos procurou bem desesperado para a gente refazer todo o projeto, tanto o projeto de naming quanto de branding dele, uma clínica na área de saúde, e ele tinha 30 anos de mercado com um determinado nome e foi notificado judicialmente por uma empresa no Rio Grande do Sul. Isso aí. Pelo uso do nome, e foi dado um prazo curtíssimo para ele tirar absolutamente tudo. Então ele precisou mudar a marca, mudar site, mudar a placa da empresa. Quanto custa uma fachada? Exatamente. 30 mil reais? A gente teve que fazer um projeto para ele em tempo recorde para que fosse modificado tudo, porque o prazo era um prazo legal, acho que era 90 dias, se eu não estou enganada, era um prazo bem curto para 30 anos de posicionamento de mercado, né? E aí a gente correu, fez todo esse rebranding dele, e agora a gente está na campanha de comunicar essa mudança de marca. A gente está porque não basta só você mudar. Exatamente. Você mudar e você comunicar isso para toda a tua base de clientes, para todo mundo que já te conhece, que já confia em você, entender que A mudou para B, mas a qualidade é a mesma, o produto é a mesma, o serviço é o mesmo. Então, assim, até que você explique isso para o mercado, a perda de imagem, a perda de percepção de valor, será que mudou o sócio, mudou o dono, a empresa está mudando? Não, você teve que mudar a marca por uma questão jurídica, porque lá atrás você não fez essa investigação e você não teve a preocupação de tratar isso da maneira como deveria. Imagina o custo que teve essa empresa. Eu falo de custo não apenas de dinheiro, né? E a dor de cabeça? A dor de cabeça para ter que resolver os custos intangíveis, né? Exatamente, os custos que não são mensuráveis. Não são mensuráveis. Tipo assim, eu posso mensurar, paguei pro brand, paguei pro name, paguei para outra fachada e tal, vamos dizer, vai dar 100 mil reais isso aí. Mas ainda isso não é o maior custo que ele vai ter. Exato. Né? Primeiro, a gente se apega à marca. Né? A marca é como se fosse um filho nosso. Exato. Aí você, pega um filho que você nem sabe que é seu, foi lá na maternidade, passou e pegou o filho e colocou na sacola. Né? E aí um dia descobre, né, que assim, o filho não é seu. Você já sabia que o filho não era seu, porque filho de marca é só registrada. Então, se você não registrou, o filho não é seu. Aí pegou o menino lá que sabe que não é seu, em algum momento ele quer descobrir que é o pai e a mãe verdadeira, ou a polícia descobre que você roubou o filho. Ai, meu Deus, o filho é meu. Não, você sabia que o filho não é seu, você não registrou o menino. O filho não nasceu de você, através de você, então... Não nasceu de você, não foi registrado, não tem nada aí. E aí, vamos resolver esse problema agora. Aí você se apegou àquele filho, né? Ele sonou filho, né? Porque hoje em dia, é muito mais que o laço biológico, é o sócio-afetivo. Sócio-afetivo, exato. Inclusive, isso é uma discussão muito grande, jurídica, que se reconhece muito mais hoje até o sócio-afetivo do que o biológico. E é compreensível, realmente, né? Mas nesse caso, trazendo para a marca, você tem uma marca, telescópio. Marca incrível e tal, aí do nada descobre, né? Você tem uma dor, mas faz parte, vamos viver. O nosso, assim, sofreu, passou por isso, pequeno empresário, médio empresário, faz parte também. Vamos aprender com nossos erros. Agora vamos começar de forma correta, vamos desenvolver, fazer um brand, um name, vamos pesquisar se essa marca realmente não existe outra marca que realmente não possa, né, colidir com ela. Então faça da forma correta, não apenas para a marca. Poxa, eu estou informal, o que é que eu posso fazer? Vamos formalizar, vamos fazer um contrato, né, constituir a empresa de forma correta, para poder, né, ter os benefícios fiscais, você também se aposentar, quem sabe, como MEI e ter uma aposentadoria boa, contribuir, esse tempo servir com tempo de contribuição. Então tem várias vantagens em tudo. Então a lei, a legislação, assim como marca ou qualquer outra, ela prevê coisas para beneficiar as pessoas. Aparentemente não é, né? As pessoas dizem, mais uma coisa que eu tenho que gastar dinheiro. Poxa, você compra um carro, você não vê isso, né? Você gasta hoje 100 mil em média para comprar qualquer carro hoje em dia. Hoje o carro está caríssimo. Comprar uma casa é o sonho da minha vida. Tudo é um sonho e isso é o que você não discute. Porque são coisas que já vêm há centenas de anos, né? Você se acostumando. Mas na empresa não. Eu tenho empresa agora porque eu vou gastar dinheiro com uma marca, porque eu vou fazer um sistema de conformidade com a legislação de proteção de dados, né? Sim. Tudo acha gasto, não entende como investimento. Não entende como investimento. Mas é um investimento. Inclusive é um investimento que pode não ser feito hoje, que pode virar um custo muito alto, como a gente conversou agora. Exato. E é uma coisa interessante, porque muitas empresas nos procuram para a criação
do branding e da identidade visual, enfim, todo enxoval, né, de marca, como a gente chama. Então, a gente tem essa demanda ainda significativa. E quando a gente explica que, olha, a gente cria a marca, mas a gente não registra a marca. Isso é um trabalho especializado, tá certo? E é um trabalho da área do direito, não é do marketing. Sim. Então, para explicar isso para a maioria dos clientes, dá um trabalhão, porque as empresas não entendem assim, acham que criar a marca e registrar a marca é a mesma coisa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu vou até, se permitir, vou acrescentar outra coisa que é uma dúvida bem geral. Além dessa dúvida, né, de trazer uma certa confusão entre a sua área de atuação de marketing e a minha como advogado, as pessoas também confundem quando registram um contrato social, faz uma análise de viabilidade do nome que ela escolheu ali na junta comercial, aí tem o nome fantasia e tem razão social. Isso. E as pessoas acham que ter o nome fantasia é ter a sua marca registrada. É ter o registro da marca, então, exato. assim, é outra elucidação que eu trago aqui, esclarecimento, que eu acho muito importante, e eu tento reforçar isso nas minhas redes sociais, é que razão social é uma coisa, fantasia, nome fantasia, é o nome de empresa, ou qualquer nome que você queira dar, que também vai estar lá no certificado do CNPJ. Se você baixar lá na Receita Federal e colocar, vai estar lá, razão social, nome fantasia. E a marca é outra coisa. Pode coincidir, ser o mesmo nome do nome fantasia, e a marca pode, mas não necessariamente. Você tem a grid, e você tem a Telescópio com marca registrada. Isso. Não é a mesma. Você pode ter várias marcas registradas. O cara Coca-Cola, ele tem o registro da Fanta, da Sprite, não sei. Posso até estar falando o nome errado aqui, não seja Coca-Cola. Mas assim, você pode ter um nome como razão social e fantasia. Isso. Inclusive, pode registrar como marcas no fantasia, porque não é a mesma coisa, é importante dizer. E pode ter várias outras marcas registradas. Associada a esse mesmo guarda-chuva de registro empresarial. Isso. Então, assim, o registro empresarial é uma coisa, que é a razão social, o nome fantasia, e o registro de marca é outra coisa. E essa marca, elas podem coincidir, ser a marca da empresa, ou pode ser a marca de um produto, a marca de um projeto, exatamente, como é o caso do Telescópio, é um projeto. Isso. Então, você pode ter várias marcas em áreas de atuações diferentes. Eu acho que eu estou uma indústria, eu trabalho com venda, por exemplo, de pedras ornamentais. Poxa, nessa área aqui de joias, essa marca chamaria muita atenção. Já nessa área aqui de bijuteria, eu acho que essa marca aqui tem é mais atrativa. Então, você pode ter várias marcas registradas para a mesma titularidade da mesma empresa. Sim. Inclusive, nem ter o nome fantasia registrado. Você não é obrigado a registrar o nome fantasia. Aí, qual é a outra diferença importante? O nome fantasia tem uma proteção? Tem uma certa proteção no fantasia. Mas tem uma certa proteção que se fala assim, primeiro, ele é abaixo da marca. Tá? Se você tem uma marca registrada, inclusive você pode tentar fazer que a pessoa mude o nome fantasia, ela tem que alterar na junta comercial. Por que isso? Porque a competência da pessoa que analisa o nome fantasia é da junta comercial, e cada estado tem uma junta comercial. Tem uma junta comercial, exato. Então é uma competência estadual e ela só tem a própria base de dados. Ele não extrapola essa base de dados para analisar quando vai dar a viabilidade desse nome fantasia. Não existe uma base de dados federal para ele nem é dentro, ele podia até adentrar no NPI, mas ele não tem os critérios, são dezenas, centenas de critérios para se analisar, para saber se pode ou não registrar. Então, simplesmente diz assim, é idêntico, não é. Aí você muda 3 palavras, você registra aquele nome fantasia. Já na marca é uma coisa mais complexa. Existem vários critérios legais, vindo da legislação nacional mesmo, e critérios internos de NPI, de anexos, diretrizes e manuais de marca. Então, assim, é um pouco mais complexo, até que é realmente uma propriedade intelectual. Certo. É um ativo intangível que você adquire. Por quê? Você passa por um processo administrativo. Você faz um pedido, ele é oportunizado que outras pessoas que acham que essa marca não deveria ser sua. Pronto, era isso que eu ia te pedir. Fala pra gente o passo a passo de um processo de registro de marca. Eu tenho uma marca aqui, sei lá, eu quero registrar a marca Telescópio, suponhamos que ela não fosse registrada, vamos registrar a marca Telescópio agora. Qual é o passo a passo para esse processo de registro? Então, existe o processo que eu indico, que aí ele adiciona, eu acho, 2 estágios a mais, e o processo propriamente dito, que é quando você adentra na autoridade, né? na seara administrativa, quando eu protocolo o meu processo. Certo. Por que eu digo isso? Eu digo devido em 3 estágios. Explica pra gente
esses 2 estágios, por que é que você faz essa recomendação? Isso, estágio A, B e C. Tá. O A é o que antecede a própria entrada do pedido de registro da marca. Tá. Né? Por quê? É a análise de registrabilidade que a gente faz sobre a marca. E o que é que eu faço? Eu examino a sua marca como se fosse o próprio examinador. Entendi. Eu quase que antecipo o exame dele que ele vai fazer daqui a 1 ano e meio. Por que eu faço isso? Poxa, primeiro eu tenho experiência para fazer isso, né? Eu trabalho com isso há 22, 23 anos. Então eu analiso, eu sei como eles estão fazendo, eu conheço, assim, eu não conheço pessoalmente os examinadores, mas através dos meus pedidos de marca e de outros que eu analiso, até para pedir uma marca, eu tenho que analisar dezenas e centenas de outros, eu sei o modus operandi dele, eu sei como eles pensam. Certo. Eu analiso as decisões dele quando ele defere, quando suspende. Então, assim, essa análise prévia, eu pago um sistema que eu gero dezenas de relatórios, que tem centenas, às vezes milhares de marcas que eu tenho que analisar. E aí, diante da minha experiência, eu vou analisando marca por marca e vejo aquelas que podem realmente, diante dos critérios que são legais, e os critérios que são levantados pelo INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é aquele órgão, né, autarquia, que ela que faz todo esse processo, é sobre ela, né, é diante dela... E que é federal, né? E que é federal, é a autarquia federal, que tem a competência, a única autarquia que tem competência de registrar marca, ou seja, outra coisa, já trago uma atenção, se tiver alguma outra pessoa, algum outro órgão dizendo que vai registrar sua marca, já saiba que é uma fraude, porque só o INPI, que ele pode analisar, só ele tem a competência de dar esse direito. Então, certificado, qualquer outro que for emitido sem ser do INPI, ele é fraude, é ilegal. Então, eu faço esse estágio inicial. Eu analiso, gero relatórios e vou verificando diante de todos os bancos de dados do INPI. Também, muitas vezes, analiso as redes sociais, buscas, porque, diante da legislação, ele pede para verificar se existem marcas similares, equiparação fonética, ou seja, a maneira que você fala, às vezes, a marca ela é escrita totalmente diferente. Uhum. Mas a maneira que você fala é idêntica. Eu uso como exemplo POP. POP você pode ter POP, pode ter POPI, POPPY e assim em diante. Tem umas centenas de variações e foneticamente falando sou como POP. Então, dependendo da classe, e esse é outro assunto que ele pode também comentar, que se for pedir o registro, se já existia outra marca que seja foneticamente similar, isso vai ser uma barreira para o registro da tua marca. Então, poucas pessoas analisam. O que é que as pessoas fazem hoje em dia? O que é que essas empresas hoje se comprometem a fazer? Ela simplesmente identifica se a marca é idêntica ou não. Equiparada. Ela olha lá. Você quer registrar telescópio? Ela vai lá, telescópio. Não, não pode. E olha que muitas dizem que pode, até para ganhar teu dinheiro. Mas se ela encontrar um telescópio com U, telescópio com U, ela vai dizer que não, está liberado, não tem nenhuma marca igual à sua. Entendeu? Então, mas assim, aí não leva em consideração essa questão da fonética, da similaridade. Inclusive, marcas em inglês precisam ser traduzidas e vice-versa. Se tem uma marca já em português, você não pode simplesmente... cachorro preto. Você não pode simplesmente registrar Black Dog. Então, é considerado a tradução. Interessantíssimo. Então, muita gente tenta burlar o posicionamento, tipo Coca-Cola. Vou citar Cola-Coca. Vamos dar bem. Também não. Parece engraçado, né? Mas as pessoas pensam assim. Sim, sim. Teoricamente é normal. Eu recebo, mas tem uma marca assim, só muda... E se eu tirar o I, o E e colocar um I? Olha, não vai ter diferença. Então, tem muita gente que dá essa orientação. Então, nesse estágio prévio, inicial, a gente analisa isso e muitas outras coisas. E depois disso, a gente dá um relatório conclusivo, onde a gente, fundamentado legalmente e para a nossa experiência, a gente diz, olha, dá uma probabilidade. E por que probabilidade? Porque eu não garanto o registro. Porque eu não sou o examinador, né? Porque existem critérios legais e critérios são subjetivos, que são aqueles que a pessoa entende que é assim ou não, a interpretação. Sim. Inclusive, dentro desse processo, há a possibilidade de recorrer, porque tem decisões ruins, e muitas, porque as pessoas que primeiro fazem o exame inicial, que é o exame de mérito inicial, elas são as pessoas, geralmente, examinadores mais, vamos dizer, inexperientes, né? São pessoas que são mais rígidas, vamos dizer assim, eles analisam menos a complexidade da marca. Então, é comum, infelizmente, isso é uma luta nossa, ter decisões que são
injustas, vamos dizer assim, mas outras coisas injustas inicialmente. E a gente está vivendo um processo desse, Exatamente. né? Com uma outra marca que a gente não pode dizer. Exatamente. Eu não estava querendo trazer isso aí, mas exatamente. Isso é normal. Então eu verifico, quando eu vou analisar, eu verifico se isso foi injustiça ou simplesmente, não, realmente, ó, isso aqui tem razão. Aí ele chega para mim e eu digo, não gasta, não vale a pena recorrer. Desenvolve, eu sei que é difícil, mas eu acho que devia ter feito essa análise inicial antes de chegar no final de, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos e verificar que ia ter um problema, né? Às vezes, quando é a decisão ruim, eu digo, é a decisão ruim, ele não deveria, como foi o caso, eu digo, eu não enxergo o que tem a ver, não. Eu acho que dá para recorrer. Ah, mas vai ter um custo a mais? Vai, mas eu acho que tem mais chance. Já tem outro caso que eu peguei, que era sei o que Brasil, não vou falar a palavra, porque a pessoa pode estar me vendo e vai saber, vai ficar chateada. Era sei o que Brasil, e Brasil sei o que, ele só mudou a ordem. Aí quando ele chegou para mim, eu falei, olha, eu não recorreria. Eu concordo com o examinador. Eu acho que você vai gastar dinheiro comigo, com o INPI, e vai ter pouca chance de sucesso. E não vai ser deferido, não vou né? dizer que é impossível, não, que muitas coisas podem acontecer no meio tempo. Inclusive, essa marca pode existir, pode caducar, então tem várias outras situações que podem acontecer no meio do tempo. Sim. Mas não é pelo exame do primeiro que examinou, né? Do primeiro examinador. Vai ser por um fato extraordinário que vai acontecer no meio desse processo. Até porque é importante dizer que isso é um processo longo, né, Pablo? É um processo que a gente estava conversando aqui nos bastidores, é um processo que já demorou 3 anos, caiu para 1, agora está em média de 1 ano e meio, não é isso? Digamos que essa camada inicial do registro sem nenhuma intercorrência no percurso. Eu costumo, quando eu vou vender um serviço de marca, eu sou muito transparente, eu digo assim, às vezes até mais transparente do que meus mentores gostariam para vender, porque eu gosto de trabalhar com muita transparência e muita ética. Isso é importante. Às vezes eu perco porque eu falo demais, eu gosto de falar demais, porque eu prefiro que tenha um cliente que tenha ciência exatamente do que ele está contratando, e mesmo assim, às vezes a gente tem uma intercorrência no meio do tempo, mas eu não sabia e tal, aí eu tenho que provar ele que eu falei, que eu mostrei, mas eu prefiro, né, para eu estou fundamentado, eu gosto de ter que meu cliente tenha a melhor experiência de todas. Então, é importante ter eu me perdi aqui um pouco, eu comecei a dialogar devagar. Ter essa questão do tempo, mas ela é importante. O tempo é importante porque se a pessoa entrar com pedidos de marca sem conhecimento, sem saber, ou pelo menos não assumindo risco, ele vai ter uma experiência muito ruim. Sim. No caminho. Ele vai sofrer, muitas vezes, incidentes, que eu costumo dizer que são incidentes, se você for interconexão, a gente chama de incidentes, são incidentes processuais que acontecem no meio do caminho. Então, um prazo que a gente dá, que já é longo, de 1 ano e meio, é um prazo de um processo que caminha sem qualquer incidente processual e, no final, ele vai ser deferido ou indeferido. Mas, quando você geralmente passa por um estágio inicial e dá uma probabilidade baixa, irregistrável, etc., no meio do caminho você vai ter oposições, e é uma forma que outras empresas que já têm a marca registrada digam, opa, peraí, essa marca vai colidir com a minha, essa marca é idêntica à minha, essa marca é igual a mim, e vai ter pessoas falando besteira. Sim. Né? Porque é um mercado, então tem muito profissional que se aproveita também para dizer, olha, essa marca é igual à sua, e no final, para quem entende, analisa, não, a sua está falando besteira, esse cara deve ter ganho dinheiro para fazer isso, e a pessoa que é o cliente nem está sabendo. Uhum. Mas tem muita besteira e tem muita coisa também que é realmente... É própria, tipo, do mercado. A pessoa tem uma marca, eu quero defender a minha marca. Então, esse é até o último estágio que eu digo. Depois que acabou o processo e foi deferido, para mim não finaliza. Tem um monitoramento. Sim. Se você quer que sua marca seja forte, não basta tê-la registrada, precisa tê-la monitorada. Importantíssimo. Por quê? Isso. Porque sua marca... Vão lá, mas para quê? Isso é maneira para você ganhar dinheiro. Você já registrou minha marca, você quer ganhar dinheiro. Agora, olha... Uma marca é uma marca porque ela te destaca, porque ela te diferencia das outras. Você é distintivo. Exato. Se você tem uma marca que outras marcas iguais começam a passar, similares, porque você não está atuando, você não está se opondo, etc., quando você vai ver, sua marca se diluiu no mercado. Então, sua marca não é mais única a sua. Existem várias outras marcas iguais à sua, ao ponto que as pessoas nem se destacam mais a tua empresa. Pô, Telescópio, Telescopiar, Telescápia. Caramba, qual é a marca dela mesmo? Nem sei, vou contratar, deve ser tudo igual. Tipo assim, você não se destaca mais. Então, a vantagem da marca, ela foi criada para ser um sinal distintivo. Uhum. Então, se ela se dilui no mercado, ela não é mais distintiva, seu nome virou genérico.
Entendeu? Se então, você é genérico, você é qualquer um. Você não é marca. Inclusive do ponto de vista legal, né, Pablo? Eu conheço um caso de uma grande empresa, não vou colocar nomes aqui, mas assim, que um alto executivo dessa empresa foi acionado judicialmente. Essa empresa leva um nome de uma cidade e aí não é registrável por ser o nome de uma cidade. Né? A gente pode falar um pouquinho disso aqui em seguida. Então, ela leva o nome da cidade. E aí o alto executivo dessa empresa ele foi convocado para uma ação judicial de uma outra empresa que não tinha nada a ver, mas que tinha o mesmo nome. Eu conheço. Eu monitoro uma marca, da marca que eu monitoro, e ela é uma empresa de detetização. Eu posso até falar, porque é uma parceira empresária da nossa empresa, bastante antiga, é uma pessoa muito próxima. Ela tem a marca Gold Service, nome incrível, né? Tem a desde 90 e alguma coisa. E aí, de vez em quando, ela tem as contas bloqueadas. Porque outra Gold Service que está devendo na justiça, que tem processo trabalhista, processo o quê, e o juiz não vai procurar, não encontrou nada nessa, ele pega a primeira conta para depois só ver o que foi. E quanto você vai gastar para isso? Vai gastar com advogado, o cara não vai trabalhar de graça, para desbloquear, para tirar a penhora, levantar a penhora, para provar aqui um focinho, né? Como diz focinho. De porco, né? Tomada. Não é? Já gastou quanto nisso aí? Então, assim, monitorar é importante. Não só para quem... Né, que eu estou falando só da base de dados do NPI. Ainda tem outro tipo de monitoramento que você monitora realmente as redes sociais para ver se tem outras marcas que estão diluindo a tua marca. Exato. Para poder o quê? Notificar extrajudicialmente as empresas. Olha, você está usando uma marca que é registrada, né, diante tal. Estamos dando a oportunidade de retirar essas páginas, retirar esses perfis. Isso, antes que a gente entre com um processo judicial, você tem que pagar indenização e tal. E eu até, às vezes, eu falo... Às vezes eu falo até uma coisa que muitos podem até não concordar. Eu digo que às vezes é uma oportunidade também. Você monitora uma empresa e aí uma marca, aí você descobre que tem outra empresa meio com o mesmo porte, usa essa sua marca, uma marca muito igual. Quem sabe você pode até fazer um contrato de franquia aí, não uma franquia, porque franquia é diferente, mas uma falsa franquia. Tipo assim, eu deixo de utilizar essa marca, deixa eu pagar tanto por mês. Você me paga royalties. Paga royalties. Então, assim, às vezes uma coisa que inicia ruim pode se tornar uma oportunidade. Vai ser bom para a empresa que a marca dela, naquela localização, que para você nem é tão importante aquela localização, porque o seu tipo de serviço ele só atinge aquela base territorial que é restrita. Sei lá, você em Recife, você tem uma marca, eu estou falando de um caso que eu sei que eu vou falar do mesmo área de atuação, só falar o nome, de empréstimo, de consignado, etc., com um nome tal, com as cores tais. Aí uma marca lá no Rio de Janeiro abriu uma marca muito igual, com um nome muito legal para a parte financeira, com as mesmas cores e a marca quase idêntica. Essa outra, ela notificou, porque ela tem a marca registrada, inclusive deu oportunidade, isso é um caso real, deu oportunidade, se ela quiser manter a marca, que ela pague royalties e, quem sabe, pague uma mensalidade, sei lá, fazer algum acordo. Ela não simplesmente não quis, quem foi e processou. Mas veja que interessante, para essa empresa que é de Recife, teoricamente ela não atinge totalmente o território lá, para não seria um lugar que ela nunca se expandiria. E para essa aqui, a marca tem se tornado forte, construiu uma reputação. Poxa, aí vai ver o valor não seria tão significativo para que ela deixasse de usar do nada o nome, né? Sim, sim. Então, assim, seria, quem sabe, um acordo amigável e interessante para as duas. Exato. Então, quando você monitora, às vezes você descobre até essas oportunidades. Tanto de fazer, obstar que essas outras pessoas utilizem sua marca, que é seu direito, porque nacionalmente você é protegido, né? A lei, ela te dá o direito em todo o território nacional. Ela não ultrapassa os territórios do Brasil. Para você ultrapassar até outro assunto, só para fazer, já que eu toquei no assunto, você precisa utilizar ou registrar em cada país que você, né, pretende expandir seu negócio, ou simplesmente quer registrar a marca, ou utilizar de protocolo internacional, que a gente já tem no Brasil, sai muito mais barato. Né? Consegue fazer através de protocolo internacional, escolher os países, dentro daqui mesmo. Aí daqui do Brasil você faz o protocolo internacional, seleciona os países que você quer registrar sua marca e, digamos que registra em bloco. Digamos assim, isso é possível já. É possível. Sei lá, são aqueles países que fizeram adesão a esse tratado, né, que surgiu o protocolo. E são a maioria dos países, os países que mais importam.
No fundo é isso. Não vai ter Coreia do Norte, né? Porque vai ter China, Rússia, vai ter todos esses países que são grandes que você podia pensar que não poderia estar dentro, mas estão. Malásia, Tailândia, está tudo lá. Sem falar no Canadá, Estados Unidos, União Europeia, que estão todos lá tranquilo. País da África e tudo. Você pode daqui do Brasil, estrategicamente, eu penso em expandir a minha empresa daqui a 5 anos. Por que esperar 5 anos se o processo de registro de marca já demora aqui? Imagina que vai internacionalizar. Começa agora, vai lá, já entra o protocolo, eu quero China, Estados Unidos, são meus mercados, né? Eu tenho um foco nesses mercados, eu sei que meu produto ele tem, como é que eu posso dizer, demanda nesses lugares. Certo. Então eu tenho uma empresa que eu represento que é de mármore e granito. Então eles sempre vão para feira na China, etc. Então faz o protocolo, já pede o registro de marca lá. Porque 2 coisas podem acontecer, pelo menos. Uma é alguém pegar sua marca, sabendo que sua empresa pode atingir lá, e outra já existe uma marca igual a sua. Sim. Então, você chega lá com uma marca, que você tem um registro só do Brasil, e você vai estar lá o quê? Vai estar infringindo o direito dessa outra empresa lá. Então, você já vai chegar num lugar, quem sabe, perdendo seus bens, pagando indenização, sendo processado em país alheio. Você já vai chegar com o pé esquerdo, né? Exatamente. Os 2 pés esquerdos, se é que isso é possível, né? Então, assim, é importante, sim, você que é pequeno empresário, mas pensa como um grande empresário, né, que eu acho que a sua audiência é essa, pessoas que pensam grandes, senão não estariam vendo o seu podcast, é pensar assim, eu pretendo crescer a que ponto? Eu pretendo alcançar outros lugares? Poxa, eu já registrei minha marca, já estou tranquilo. Depende. Eu não registrei, não tenho nem o que conversar. Primeiro ponto, você tem que pedir o registro da sua marca. Você já tem o registro da sua marca? Você quer alcançar outros países? Né, já começa esse processo. E até, Pablo, dando um passo um pouquinho atrás, tá? Eu tenho uma ideia de negócio, eu tenho uma ideia de marca, eu não tenho nem o CNPJ ainda. Você pode fazer o registro em nome de pessoa física. Pode, normal. Você não precisa tirar o CNPJ para fazer o registro da sua marca. Isso é muito importante. Você registra do teu nome, pessoa física, e depois você pode fazer a transferência para a pessoa jurídica, se for interessante, ou deixar na pessoa física, porque afinal de contas você é sócio da empresa. É muito comum. Inclusive, hoje em dia, eu acho que faz 2 anos para cá, pode registrar em co-titularidade. Antigamente não podia. Bacana. E muitas coisas, eu como trabalhei no início com o registro de nome de banda, lá em 2002, 2003, era muito conflituoso isso. Inclusive tem casos emblemáticos que estão na justiça hoje, exatamente, né? Como o do Legião Urbana. Legião Urbana é um caso desse. Então, assim, por quê? Porque na época não se permitia registrar em mais de uma pessoa, só que a banda era formada por todos. Aí muita gente fazia antigamente o quê? Abria um CNPJ, ou seja, tinha um custo para isso, né? Porque uma banda geralmente, né? Às vezes amigos, nem sabe se vai crescer, aonde vai chegar. Inclusive tem casos emblemáticos também, pessoas perderam o nome de banda porque não registraram. Nat Roots era Nativos, El Chan era Gera Samba. Então, dentro do Brasil, fora do Brasil, tem vários casos de bandas famosíssimas que perderam muito dinheiro, reputação e credibilidade porque simplesmente não registraram o nome da banda. Entendeu? Então, assim, é importante para você, pequeno empresário, que não tem, se preocupar com isso. Porque é uma coisa que é simples hoje, que você se resolve de forma mais, né, simplificada, gastando pouco, contratando bons profissionais, pode tornar algo muito maior amanhã. Para evitar uma dor de cabeça. Aí, voltando essa situação de casos emblemáticos, o nome de bandas, né, quem está falando de Legião Urbana, isso é muito comum acontecer de banda por isso, porque hoje tem a co-titularidade. Então, faz pouco tempo, é incrível isso, a gente não entendia por quê. Uma coisa que no Brasil também não tem, e lá fora já é comum, é registro multiclasse, que é um assunto que a gente não se tratou ainda. Então, fique tranquilo se você não sabe ainda o que significa isso. Fazendo um pequeno resumo, você, quando pretende registrar uma marca, você tem que escolher uma classe, que vem da classificação internacional, que é a classificação de Nice, e você pode registrar até, às vezes, ter uma marca idêntica em várias classes diferentes. Inclusive, você pode ter telescópio na marca para podcast, pode ter telescópio para vender roupa de cama, pode ter telescópio para vender refrigerante, e é isso. Porque é simples que às vezes você encontra, mas tem uma marca idêntica, a minha e tal. Aí às vezes eu sou consultado, eu digo, não, mas veja, mas não é na sua área de atividade. É em outra classe. É outra classe. Então, fazendo essa introdução... Classe não é classe de escola, tá, gente? É classe de categoria, de classificação. De uma classificação que representa um produto ou um serviço que tem algo em comum naquela classe. São 45 classes. O que complica um pouquinho também, Pablo, e até colocando aqui um pouquinho de pimenta na conversa, é que as classes, são 45 classes, mas elas são grandes guarda-chuvas, né? Elas são
bem abrangentes. Ai, vou espirrar ao vivo. Elas são bem abrangentes. Então, determinadas classes têm centenas de a sua atividades. Exatamente, de atividades dentro de uma classe única. E às vezes você quer para 2 ou 3 atividades dentro daquela classe guarda-chuva, mas você é impedido porque a classe é uma só e você tem uma outra empresa em outras atividades que está dentro da mesma classe. Isso. Explica um pouquinho isso e o quanto isso... Eu tenho um caso bem forte de um cliente nosso que a gente fez aquela pesquisa inicial de NPI e disse, tá liberado, mas procura um profissional. Não procuraram. Sim. E aí, no decorrer da criação do processo, foi dada entrada... saiu o processo de uma farmacêutica que estava adquirindo, digamos assim, que estava registrando essa marca. Então, na pesquisa inicial não deu nada, porque ainda estava em curso, não tinha sido... Isso acontece. Não deu nada na pesquisa inicial, porque ainda estava em curso. Isso aí. Quando foi... Como é o nome? Homologado, como foi deferido o processo. Exato. Quando foi deferido o pedido, essa outra marca ainda estava em curso e aí deu choque. Ou seja, existe também uma área cinzenta aí entre o pedido e o efetivo registro concedido. Fala um pouquinho para a gente dessa área cinzenta. Sim. Que muitas vezes o empresário não entende, que o fato de você dar entrada com o pedido não significa que você tem o registro da marca. Exato. E aí volta até um pouco que a gente estava conversando sobre o estágio A, que eu digo, né? Fazer essa análise. Nessa análise, né, quando eu digo que eu gero uma probabilidade, é já pensando nessas lacunas. Eu não posso, além de pensar que eu não sou examinador, assim como um advogado, ele não pode garantir sentença de juiz no processo judicial. Exato. Cabeça de juiz. Exatamente. Né? É complexo, porque cada um tem sua maneira de pensar. Exato. E o examinador é um paralelo, é como se fosse um juiz desse processo. Sim. Eu também não tenho como saber como vai pensar, eu tenho como prever várias situações, inclusive porque eu tenho a lei. E até baseado em decisões anteriores, histórico legal, como né? faz na justiça. Jurisprudência. Então existe essa possibilidade. Mas a área cinzenta também não se restringe à mente dele, nessa parte subjetiva. Tipo assim, a gente tem uma base de dados, que é a principal base de dados que a gente analisa, que é a base de dados do NPI. Certo. Nessa base do NPI, ela nunca nos garante 100% de fidelidade, e todas as marcas vão aparecer no meu sistema. Em regra, meio que aparece. Mas existem pessoas, por exemplo, se eu entrei com um pedido hoje de registro de marca, eu fizer minha pesquisa de hoje até uns 3, 4 dias, não vai aparecer a marca que fez o pedido de registro hoje. Uhum. Então, se essa marca que fez o pedido de registro hoje, ela foi idêntica ou, de uma certa forma, ela preencher aquele critério que vai impedir o registro da minha, ela não vai estar na minha pesquisa. Exato. Então, tem isso. Tem o sistema também, que às vezes ele tem inconsistências, porque tem essa coisa que é normal já. Entrou hoje, já tem uns 4 dias aí para frente que ela não vai aparecer. Então já tem um gap natural. Gap natural, sem inconsistência. É o natural do sistema. E ainda tem o sistema, uma hora ou outra, se perde alguma marca. E outra coisa que as pessoas não consideram, que eu considero nas minhas pesquisas, é marca registrada, marca em processo, ou seja, pedido, e também marca que foi indeferida já, arquivada. Opa. Porque eu consigo analisar também o porquê que essa marca que é igual à minha foi indeferida. Vai ver no meu caso também. Uhum. Então já sei, eu não só sei a maneira que ele pensa, mas também sei que ele pensa na minha marca. Entendi. Então assim, puxa, eu vou entrar com a marca que acabou de ser indeferida por razões que eu caio todas essas razões. É impossível. A probabilidade... já diminui. Exato. Mas não é impossível ainda porque o examinador é que nem juiz. Vai cair, são vários. Então pode ser que não caia na cabeça desse examinador. Ele não são obrigados a pensar parecido. Eles seguem uma linha, mas tem coisas que são interpretativas. Sim. Então, Então, assim, esses gaps que já existem comumente, só para resumir, para você já pensar, tem um gap que a gente não tem controle, então não é 100% sem probabilidade. Tem a mente, que é a parte subjetiva, interpretativa do examinador. Totalmente. E tem as inconsistências do sistema. Então, a gente não tem como garantir. Então, se você contratar um profissional e qualquer pessoa lhe garantir
ou disser que sim, ou que assado, que for diferente do que eu falei, essa pessoa está te enganando, ou ela é amadora, então sai dela de qualquer jeito. Ela até que só quer fechar o negócio. Quando você contratar um advogado, qualquer área jurídica que você precisar, e ele garantir uma decisão, mesmo que o seu direito seja muito bom, essa pessoa no mínimo está faltando ética, porque ela não pode garantir, que não pode ir do advogado, ele não permite que você garanta qualquer tipo de resultado. E se ele garantir, porque conhece fulano ciclano, é pior ainda que ele tá caindo em crimes contra a administração pública, que ele não possa garantir que fulano ciclano vai decidir a favor dele. Uhum. Então, assim, o certo você vai contratar, a nossa atividade é de meio, não de fim, ou seja, eu garanto fazer, ser diligente, usar toda a minha experiência, de tudo aquilo que eu estudei e que eu fiz, fazer o melhor para você, e no final, não podemos garantir, mas o que for, ainda vou te dizer, foi indeferido, tal, mas olha, eu vou verificar, essa decisão não está muito com a realidade, eu acho que não tem a ver, mas mesmo assim... Cabe a gente recorrer. Cabe recorrer. Não cabe recorrer, ou tem uma pessoa que me contratou, também para um recurso, só por recurso eu não fiz o trabalho dela, eu achei difícil, falei, tá difícil, mas eu enxergo aqui uns argumentos interessantes para eu recorrer, mas não vai ser fácil. Mas a marca que ele usa há anos e tal, ele decidiu combater. Uhum. Era difícil. Mas depois que eu argumentei difícil, eu falei, caramba, eu acho que agora a gente tem uma chance boa. Aumentou, depois que eu escrevia o recurso, eu vi que aumentou a probabilidade para ele. Eu falei, realmente, eu comecei a escrever, a desenvolver, comecei a pensar em outras maneiras e comecei a achar que tem mais probabilidade de ele ganhar o recurso do que perder. Bacana. Então, assim, é algo subjetivo, interpretativo, junto com vários critérios legais que são objetivos, né? Sim. Tipo assim, quando você falou de nome de cidade, ou sei o que, eu vou marcar, registrar Coca-Cola? Não posso. É objetivo. Por exemplo, vou fazer, Coca. Recife Market Digital. Então, não vou nem entrar, que eu tenho que ser mais... mas, por exemplo, Recife é ordinário, é registrado, provavelmente, não sei. Se não for, vocês estão perdendo, né? Que é um espaço muito bom. Se não for, presta atenção. Por favor. Se não for, alguém já registrou, com certeza. Já faz anos, eles estão no mercado. Sim. Eu mesmo morando hoje no Sudeste, eu não perco de vez. Tipo, até fazendo... O jabá tem problema não. Me perdoa, que eu acho muito legal esse ordinário. Mas assim, não é que é proibido usar o nome, não. Por exemplo, tem uma marca que ela usa a palavra Diamantina. Tá. Que é uma cidade do interior de São Paulo. Mas que tem muitas mais com Diamantina. Então, São Paulo ou Minas? Não, é casa do Chapada Diamantina. Chapada Diamantina, é isso, Minas Gerais. Então, é um lugar incrível, bonito. Então, assim, muitas pessoas usam porque acham lindo o lugar, comemorativo, ou que vai trazer algo espiritual na história, não sei. Cada um tem uma intenção diferenciada de usar, aquilo não é proibido, você não puder registrar Diamantina. Ou para turismo, para cidade. Então, assim, também tem... Para que você registrar? Por exemplo, Apple. Tá. Vê que interessante, a Apple. A Apple é uma marca incrível, porque é para empresa de tecnologia. Sim. Ele nunca ia conseguir registrar a Apple para um hortifruti. Sim. Porque seria inviável não permitir que outras pessoas usem maçã que vendem hortifruti. Vão vender o quê? Eu tenho aqui uma fruta vermelha, redonda, que não pode usar o nome maçã, entendeu? Sim. Então tem muita área de atuação. Você não pode usar um termo técnico ou um termo que seja muito comum naquela área. Tá. Você não pode impedir que outras pessoas se utilizem de algo que é genérico, que é muito usado e comum naquela área. Uhum. Então, assim, tudo é muito depende. A cidade, na hora que você falou, eu fiquei assim, depende. Pode ser que seja utilizado ou não. Então, tem que ser analisado casuisticamente, caso a caso. Eu não consigo trazer algo totalmente absoluto agora para você, quando você fala em cidades, em países. Brasil, bandeira nacional. Você não pode realmente registrar com a própria bandeira. Depende, mas você pode utilizar uma bandeira artisticamente falando, um símbolo artisticamente falando, de uma forma diferente. Então, existem maneiras e maneiras. Tem maneira de você colocar só a bandeira do Brasil, o nomezinho embaixo, não vai poder registrar. Assim, você vai tentar registrar e não vai conseguir. Não vai conseguir. Já eu tenho marcas, só para finalizar, eu tenho uma marca que é um símbolo de uma águia, só com a bandeira atrás meio dobrada, artística, desenhada. E passou. Que eu acho que vai passar. Tem várias marcas com bandeira do Brasil, de forma artística, né? Que não é a bandeira em si, mas tem alguma aplicação ali da bandeira que vai, né? E me diz uma coisa, em relação a gente está falando, quando a gente fala de registro de marca, existe o registro do nome, mas existe o registro do logotipo, existe o registro da identidade de marca, né? Que são duas coisas separadas, mas que andam juntas. Exato. Explica a diferença e explica o que é bacana ser feito. Vamos lá, é legal. Então, até um assunto profundo que daria
10 podcasts só sobre isso. Porque assim, é uma coisa que eu enxergo e às vezes as pessoas não enxergam, inclusive às vezes eu dou sugestões. Acho que até uma marca, eu sugeri algo referente à logomarca uma vez para você, alguma situação sua. Isso. As pessoas não fazem isso, né? Isso aí é até outro estudo. Então, a logomarca, iniciar do início, existem vários tipos de registro de marca. Existe o nominativo, onde você registra só o nome. O nome. Tá. Telescópio, sem esse desenho, só o nome escrito, sem nenhum design, nada. Escrito mesmo, datilografado, telescópio. Existe a forma figurativa, que for só essa imagem, sem o nome telescópio, é a imagem, é a figura, você pode extrair sem nome nenhum, só uma figura, tipo o símbolo da Nike. O risquinho da Nike, né? Nike, os 3 traços da Adidas e tantos você possam imaginar. E existe, eu vou falar os 3 clássicos, tá? Porque, como eu mencionei no início, existem vários outros tipos de registro de marca, de certificação, de posição, coletivo. Então, assim, segue. E olha que no Brasil é restritivo, porque lá fora existe mais tipo de registro ainda. Nossa. Então, e a clássica, que é o registro misto, certo. Que é onde você junta, esse caso aqui, você junta telescópio mais a imagem. Ou o telescópio de forma desenhada artisticamente, como é o caso, fazer o design da marca telescópio. Sim, sim. Essa é a mais comum. O lettering trabalhado, né? Aí você pode se questionar, poxa, qual é a vantagem de uma, de outra, de outra? Eu enxergo que todas têm vantagens e desvantagens. Registrar desse jeito que você tem um registro, telescópio, é a sua marca e você amou e você fez o desenho. Qual é a vantagem? É sua. Essa marca é sua desse jeito. Inclusive, você protege também telescópio nominativo. Ninguém vai poder agora, ele só tem a marca mista, eu vou registrar telescópio de forma nominativa. Não. Então, você se resguarda da sua imagem e se resguarda também da forma nominativa. Certo. Aí, Pablo, então qual é a desvantagem disso? A desvantagem é o seguinte, você tem um registro dessa marca, você não pode mudar essa marca, as cores, você fez reivindicação das cores, do formato, do desenho. Se você quiser do nada mudar, tirar essa lua, colocar marca... marca... fazer um redesign dessa marca. Você tem que registrar outra marca. Ah, mas eu não posso lá renovar. Não existe. Escalas de marca, finalizou aquilo ali. Você reivindicou exatamente esses pontinhos aqui onde estão. Ah, se eu tirar esse pontinho, não vai dar em nada, né? Não vamos exagerar. O NPI ele tem uma certa flexibilidade. Porque se você olhar pela lei, não teria. Se você mudar uma estrelinha e colocar uma estrela diferente... Acabou, já é outra marca. Mas ele tem a flexibilidade, porque aí que vem o manual de marca, aí vem os anexos. Então, coisas que vai desenvolvendo com o tempo. No início era muito rígido. E é por isso que os manuais de marca existem, gente. É para isso. É para manter o padrão da sua marca, para você ter um padrão na tua marca e para você ter a proteção da sua marca. Porque quando você vai fazer o registro, você manda o manual da marca desenvolvida. Perfeito. Brand, né? Brand. Perfeito. Então, assim, aí você tem... As cores também são importantes. Então, muitas vezes, se a pessoa perguntar e nunca ninguém pergunta, e eu não posso também me envolver muito, senão as pessoas vão ficar chateadas porque acham que eu estou mexendo na marca da pessoa. Como eu falei, é um filho, gente. Então, não se mexe muito em filho dos outros. Você não diz que o cabelo seria melhor raspado ou com franja. E eu trato a marca como filho. E realmente as pessoas têm como filho. Então, quando eu tenho liberdade, às vezes eu sugiro. Quando é uma pessoa próxima, eu dou sugestão. Mas geralmente eu não dou sugestão. Mas o ideal seria estar preto e branco. Porque aí você já perderia o dever de ter que sempre usar a marca dessa cor. Dessa cor. Inclusive, você poderia usar dessa cor. Mas se amanhã, se der a dois, quiser usar preto, vermelho e branco, que é a melhor cor do melhor time aqui do estado, eu tenho certeza para vocês, você pode usar tricolor. Ele tem um problema, gente. Ele torce pelo Santa Cruz. Graças a Deus. Mas, voltando ao assunto, você poderia utilizar até vermelho e preto. Entendi. Daquela coisa lá. Mas então, essa seria a desvantagem. A coisa é o time que tá na primeira divisão, entenderam? Só pra registrar. Que vai ficar lutando pra não cair. Mas essa seria a desvantagem da mista, forma mista. Tá. Qual seria a vantagem, Pablo, então, da forma nominativa só? Né? Quem só consegue comparar nominativa e mista, porque figurativa é só figura, não tem como escrever uma figura. Sim. Então, a nominativa, qual a desvantagem? Primeiro, é mais difícil você conseguir o registro da nominativa. Por quê? Porque a nominativa ela é tão genérica que ela abrange muita coisa. Então, assim, se você tem uma marca tão incrível, vamos dizer assim, incrível que eu digo assim, tão distintiva, que consiga ser registrada nominativa, é o melhor caminho. Porque você consegue colocar qualquer imagem, desenhar. Você nunca mais vai precisar pagar para mim para registrar sua marca.
desenvolvi um brand que é o caso novo. da Coca-Cola. Então. Que é um também, mas registra tudo. A é Coca-Cola um dos maiores cases de registro de marca, inclusive o tom do vermelho da Coca-Cola ele é registrado. Não, a Coca-Cola é tão case, que mesmo se ela não tivesse marca registrada, ela se encaixa na categoria de marca de alto renome, de notoriamente conhecida e etc., que ela nem precisa ter registro. Ninguém pode registrar nada igual a ela. Mesmo ela não tem registro em qualquer lugar do mundo. Entendeu? E ela tem da cor, ela tem do formato da garrafa. É isso aí, só que ela tem. Só que ela tem, mesmo não precisando, mas ela tem. Porque ela tem essa proteção que eu falei, que é exceção só para o nome Coca-Cola. Aí não tem, né? Da garrafa, do design e tal. Exato. Ela tem vários registros. Do tom do vermelho e tudo mais. Porque ela não é grande à toa, a Coca-Cola, né? E aí, então, você tem uma marca que é totalmente... Por exemplo, eu registrei uma marca, eu posso dizer que eu também um cliente parceiro meu, que é Bicho Botânico. Cara, quando chegou pra mim, eu fiz a pesquisa, não encontrei nada igual. Nada. Olha, a probabilidade é alta, não encontrei nada igual. Pode registrar só o nome e tal, mas eu acho que ela registrou o desenho também. Mas eu diria tranquilo pra ela, pode registrar só o nome. Bicho Botânico. Que legal. E o nome tão bom. Não é? Uhum. Ela tem registro conosco. O que é que acontece? Às vezes eu começo a fazer a pesquisa, a análise, e aí verifico que existem algumas situações que não são tão extremas de similaridade, mas que eu já vi algumas situações que foram indeferidas por coisas até menor. Eu digo, faz o seguinte, desenvolve a marca, vamos registrá-la com design e tal, isso aqui, porque aqui ela vai aumentar a distintividade. Uhum. E essa palavra, anota essa palavra, distintividade. Distintividade é um dos principais critérios que a NPI leva em consideração quando vai analisar o registro da marca, se ela vai ser deferida ou não. Porque ela tem que ser distintiva por duas razões. Primeiro, para você ter uma propriedade que é exclusiva sua. Segundo, para não trazer confusão ao cliente. Porque o NPI ele é um órgão que ele não só se preocupa em te dar uma propriedade, ele se preocupa mais em não criar confusão aos clientes, ele não comprar um produto achando que é outro. Então a legislação toda e tudo é feito para as pessoas, ser humano, cidadão. E aí beneficia o empresário, que ele vai ter uma propriedade também. Mas desde que essa sua marca, essa sua propriedade não crie confusão com as pessoas na hora de comprar uma coisa. Porque muita gente quer se aproveitar da reputação e credibilidade de outra marca e fica tentando registrar marcas iguais. Ficam tentando, vão tirar um I, vão desenvolver aqui. Porque na verdade ele quer roubar a marca da outra pessoa. Uhum. Que ele quer criar uma marca de detergente que o nome seja idêntico a Limpol. Limpel, Limpio, Limpu. Se ele pudesse, ele faria isso. Sim. Mas ele faz o máximo legalmente possível para que ele possa. Inclusive, em desenho industrial, que também é registrado o formato, o desenhozinho da garrafa, do microfone, se é algo que seja distintivo, original. Sim. Eles também tentam... Tem muitos casos, tá, jurídicos, de gente que imitou o jeito do sabão que o cara fez diferente, tal, o jeito de pegar. Então é uma briga grande, vários leões aí. E no nome também, só que no nome é mais perceptível. No desenho é mais forçado. Tem nuances, né? Tem, usar a cor, totalmente a mesma cor, do mesmo jeito de pegar, entendeu? Então, assim, voltando, né? Porque se deixar eu vou falando aqui, fico horas. A distinção básica é essa. Nominativa, quando sua marca for algo realmente distintiva, que não tem nenhum outro no mercado, ela é a mais interessante de todas, porque você não vai ter que gastar mais dinheiro. Se você quiser mudar o design, desenvolver, fazer o que for com ele, o ovo vai virar uma bola, do outro vai virar uma bola de basquete, do outro de futebol, não importa. Você precisa registrar de novo. Se você registrou o seu design do jeito que está aqui, se você quiser mudar qualquer coisa que muda a distintividade, a originalidade dessa marca, você tem que registrar outra marca. Mesmo que seja o mesmo nome. Mudou o desenho, tem que ser outra marca. Então tem empresa que todo ano registra uma marca, porque todo ano ela faz um rebrand, etc. E tem que registrar a marca. Então, basicamente é isso. As grandes empresas, normalmente, elas demoram um tempo, cerca de... A gente costuma dizer que um redesign de marca, ele é saudável ali em torno de 10 anos. Sim. Até porque, e aí do ponto de vista do marketing, né? Do ponto de vista do marketing, você demora um tempo para você amadurecer aquela marca no mercado. Então, você tem a burocracia do registro, que leva aí 1 ano e meio, na melhor das hipóteses, né? Num cenário totalmente favorável, realmente. Leva 1 ano e meio para você ter o registro. E aí, se você for a cada ano mudar, não faz sentido. Então, 1 ano e meio, daqui que essa marca mature, que o mercado reconheça, que você tenha um fortalecimento dos teus canais em relação à marca.
Bote aí 5 anos. Então, 10 anos, né? 8 anos, 10 anos é um tempo saudável, digamos assim, para um rebranding. Até porque design, como moda, ele caduca, ele fica, né? Ele vai ficando velhinho, ele vai ficando com cara de coisa antiga. Então, você fazer um redesign da marca, ele é importante. Para você manter a marca com uma cara jovem, moderna, vanguardista, mas tem esses aspectos legais ali que você precisa amarrar também. Pablo, me fala sobre registro de nome de pessoa. Tem muita empresa que tem o sobrenome do fundador ou o nome do fundador, né? Então... Sim. Tem duas perspectivas, assim, vamos dizer assim, duas maneiras de enxergar o registro de nome de pessoas. Primeiro, você pode registrar o seu nome, porque você atua com aquele nome, você ostenta como marca. Sim. Né? Não é que você vai sem pedir, você é médica... É o personal branding, né? Tipo assim, eu já recebi consultoria de artistas, né, musicais, e ele recebeu notificação dizendo para ele parar de utilizar o nome dele, porque já tinha o mesmo artista com a marca registrada, ou seja, com o nome dele registrado naquela mesma área de atuação. Uau. E eu falei, realmente, você precisa parar de utilizar o nome, porque ele usa como marca e vocês atuam no mesmo área de atuação. E hoje, com redes sociais, foi por isso que eu mencionei, não há clandestinidade. Ele descobriu como? Hashtag, colocou para pesquisar o nome do artista, aí apareceram ele e o outro cara, ostentando o mesmo nome, com o nome artístico, cantores de músicas parecidas. Mas aí, nesse caso, é nome artístico, não é nome. Não, é o nome. Não, mas o nome da pessoa, não é o nome de batismo, não é o nome de registro. Mas era o nome de registro. Uau! Então, isso que eu queria dizer. Por isso que eu digo que tem duas vertentes. Ele usava o próprio nome dele de batismo com o nome artístico. Tá. Precisou deixar de utilizar porque ele foi notificado. Ele podia... não é meu nome profissional. E eu teria vários argumentos constitucionais para me aprofundar disso. Eu falei para ele, você quer brigar, eu tenho constitucionalmente tenho vários. Mas olha, o que é na área de propriedade industrial, ele tem razão. Não quer dizer que eu não possa brigar. Agora, você vai ter um custo para isso. Né? A gente vai entrar em várias áreas judiciais e tal. É você que vai fazer os cálculos e ver se vale a pena isso. Mas ele tem razão na propriedade industrial dele, porque ele tem o nome dele registrado como na área de atuação de cantor, de entretenimento, etc. E ele está notificando que você usa o nome dele, que está registrado. Coincidentemente, é o teu nome artístico. É o nome de nascença, o nome de registro. Registro civil, né? Exatamente. Não quer dizer que você não vai poder andar por aí e alguém te chamar na rua, mas ostentar como marca e quem sabe vender um disco e quem sabe, né, se você quer ser grande, é que eu estou dizendo, vamos pensar como gente grande ou como gente pequena. Exato. Então, se você quer ser gente grande, esse é o momento. Que agora você faz cover e canta suas musiquinhas por aí. E daqui a um tempo, você vai fazer que nem o Nat Roots, que era nativos, o El Chan, vai gastar milhões para tentar mudar. E quem sabe você já dá esse ou vai tentar comprar esse nome, não sei. E qual outra situação é usar o nome de um fundador, ou até seu nome próprio, ou um sobrenome. Sim. Então a legislação, ela reconhece, te dá o direito de usar, desde que tenha autorização de alguém que tem sobrenome, mesmo que não seja você, né? Ou reconhecer, olha, esse é o nome do fundador, aí você vai lá com a constituição da primeira da empresa. Então, assim, documentalmente, se eu provar que é um fundador e etc, etc, eu consigo. Ou se não precisar nada disso, se você tiver qualquer pessoa, tá, gente? Qualquer pessoa. Eu estou com um caso semelhante. Eu vejo esse nome, acho que é um sobrenome. Sei o quê... Eu não vou falar, não, quase falei, mas sei o quê? Vitório, meu sobrenome. Empresa Vitório Sabonetes. E a pessoa não é Vitório. Aí a pessoa pode encontrar o nome de qualquer pessoa que seja Vitório e a gente faz a autorização, que a pessoa faz uma parte documental, coloca nos autos lá do processo administrativo e aí vai caminhar normal. Agora, se não tiver autorização, é assim que acontece. Às vezes a própria pessoa tem alguém, o sócio dele mas não está lá o nome, ele entrou com o nome próprio. Um exemplo clássico é McDonald's. É um nome, é um sobrenome, né? E que foi comprado porque o dono da McDonald's não tem o sobrenome McDonald's. Aí a gente entra no direito internacional. Eu não sei com profundidade, mas se você olhar, aparentemente eu nunca parei para pensar, interessante isso. McDonald's é um sobrenome, né? McDonald's é o sobrenome dos verdadeiros fundadores da McDonald's. Interessante, eu nunca tinha passado nisso. Ele compra o direito do uso do nome. Aí ele já comprou tudo junto, né? Ele comprou o negócio. Ele comprou tudo, ele comprou o negócio com o nome. Mas eu tive um cliente, vê que interessante, estou em processo com ele,
que é uma advocacia, um escritório de advocacia, mas eles resolveram criar um nome para o escritório de advocacia. Eu tinha feito até a pesquisa e e Que análise. nem é muito comum, né? Não normalmente... Na teoria até proibido pelo Código de Ética, mas aí eu não entro nesse tipo de mérito, não. Tá. Ele criou, era um nome que era o sobrenome e tal, pesquisei, probabilidade alta e tal, aí do nada, não, resolveu desenvolver, fez um branding, aí foi com um nome lá, sei o que, advogados. Aí no meio do processo, falei, peraí, mas me soa muito um sobrenome esse nome, não uma coisa comum, mas esse é o nome, sobrenome. Aí eu pesquisei, eu vi que algumas pessoas tinham aquele sobrenome. Aí eu falei para ele, olha, algum de vocês, isso aqui eu quero, ele explicou que não tem nada a ver, era uma sigla que somava e... Mas no final... Um anagrama. Dava um sobrenome. E não tinha ponta. Falei, olha, eu pesquisei e eu vi sobrenome. Não é sobrenome? Não é. Então eu falei, olha, o que acontece é o seguinte, no NPI, pode ser, eu não sei, que daqui a um tempo, no meio do processo, eles façam uma exigência e vão pedir autorização desse sobrenome. Então, ou a gente vai ter que buscar alguém, ou a gente vai ter que se explicar, e mesmo assim pode não compreender e arquivar o teu processo e perdeu. E tudo isso, eu falei, tudo isso vai ter um custo. Porque isso foge do normal, como foi contratado. Então, é isso que eu queria dizer. Então, vai ter um custo da exigência, que vai ter que cumprir com essa exigência, vai ter que procurar isso ou se explicar. Então, vai virar um processo um pouco mais complexo, isso vai aumentar e prolongar. Vocês querem continuar? Queremos. Então, tá. Então, é isso que eu queria dizer. Então, preste atenção. Você tem é muito comum no caso de escritório de advocacia, médicos também. Então, fulano clínica, e fulano, advogado. Clínica Simone Murua, de cardiologia. Isso aí. É muito comum na advocacia. Tanto é que as pessoas nem tendem a registrar muito, que é errado também. Eu tenho uns clientes de advogados que estão me contratando porque viu que pessoas, como já estão crescendo, pessoas até que têm o mesmo sobrenome. Vê só, se aproveitando lá em tal lugar, já roubou 2 clientes meus, ele falou. Já roubaram 2 clientes meus. Caramba! Porque o cara tem um sobrenome também, na mesma área de advogado, então, mas se ele registrar, o cara não vai poder usar. Mas ele está no processo. Eu falei, aí você acha que não, mas depende do seu sobrenome. Eu acho que poucas pessoas têm um sobrenome que só a própria família tem, né? Sim. No Brasil, o Brasil é muita miscigenação, é tudo muito misturado. Só são sobrenomes muito russo. É uma família russa, que aí não tem muita cultura uma cultura de povos russos ou ucranianos daquela área lá. Mas se for vinha do latim ou até do inglês, etc., é muito difícil ter um sobrenome único. Único que só aquela família tem. E mesmo assim, o primo dele pode abrir a mesma atividade, que se registrar e pedir que ele use, né? Isso acontece também, né? Os maiores conflitos da vida vêm da família, né? Não é? Verdade. Bem importante. Vamos extrapolar um pouquinho. A plaquinha ali de 1 hora já subiu. Nosso videomaker já tá querendo botar a gente pra fora. Tem mais 3 horas aí. Vamos lá. Mas eu queria falar um pouquinho de... Existem algumas coisas que... quase tudo é registrável, mas tem algumas coisas que não são. Eu fiquei surpresa quando você me explicou isso. E eu acho que vale a pena acrescentar, não aprofundar, a gente vai ter que fazer um podcast só para isso, mas falar hoje com o mercado digital e o crescimento do infoproduto, eu fiquei surpresa quando você me explicou que a metodologia não é registrável no Brasil. Isso é muito comum. E infoproduto nada mais é do que uma metodologia. Né, do que uma metodologia para um resultado, é um meio para um resultado fim, né, para um resultado X. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você isso, né? Por que não é registrável? O que é que você pode fazer para blindar o teu método, o teu sistema de trabalho e como auxiliar aí? A gente tem centenas de milhares, tanto produtor de conteúdo quanto até profissionais liberais, vários profissionais liberais que me consultam sobre isso. Psicólogos, pessoal de enfermagem. Todo mundo tem uma grande ideia de um método muito legal que vai realmente ajudar muita vida e muitas situações, ou saúde mental, ou saúde física. Eu já tive várias cursos, sério, várias, e é ruim, porque eu gostaria muito que fosse, porque eu tô vendo muito cliente, gente. Mas, assim, é bem legal. Então, existe uma diferença. Primeiramente, as pessoas acham que pode patentear a metodologia. Isso é a primeira pessoa que chega para mim, acha que ele tem uma grande invenção e queria patentear. Geralmente, quem chega para mim nem pensa na marca, pensa na patente. E patente tem a ver com invenção e tal. No Brasil, como ao redor do mundo, se patenteia tanto o produto como o processo.
E aí, muitas vezes, as vezes, a pessoa me questiona quando eu falo isso, pô, mas o método não é um processo, né, e tal. Aí é uma coisa muito difícil de se explicar. Provavelmente, pode ser que eu não me torne tão compreendido aqui. Mas o processo, eu queria fazer logo essa diferença. O processo e a metodologia são coisas diferentes. Certo. Quando se fala em processo patenteável da legislação, né, quem tem que levar em consideração a legislação, não só, a legislação. Não só o que eu acho, o que eu não acho, ou o que está na internet você procurar. Então, o processo ele é algo primeiro que é industrializável, replicável, e que não é algo simplesmente que a pessoa... Escalável. Escalável, e que não seja algo simplesmente que se juntou que todo mundo poderia pensar mais A, mais B e etc. Né? É algo totalmente... O método, às vezes, é algo muito genérico, muito subjetivo, né? E muitas vezes nem é a melhor maneira. Você acha que é a melhor maneira, mas se você olhar, às vezes não é nem a melhor maneira de fazer algo. Um processo que eu já participei, que eu posso falar propriedade, que é comum, por exemplo, método de fazer macarrão instantâneo. Nossa. Se a pessoa se registra muito no processo de fazer macarrão instantâneo. Sério? Quando sério. você acha que... É sério, tem vários métodos, vários processos de fazer macarrão instantâneo patenteados no Brasil. Da temperatura, se coloca antes, se coloca depois. Porque assim, o macarrão instantâneo ele é frito. Antes de ser macarrão instantâneo, ele é frito. Ele passa por uma fritagem, forma de secar, qual tipo de mar. Então, isso é muito estranho. Você vê que é uma coisa bem industrializável. Né? O método é bem específico na legislação, fala, não se registra, o que eu estou falando, gente, está lá específico, expresso. Além dessa diferença que eu pude trazer um pouco do conceito, está escrito expresso lá. Por isso que eu sou muito... Está na lei, né? Está na lei, fato. Não se registra métodos terapêuticos, matemáticos, tal. Então, está escrito lá. Aí você fala, poxa, mas é algo tão incrível, se eu falar, uma vez eu já falo, a pessoa falou, poxa, uma vez eu falei, meu sócio roubou, uma vez eu comentei, como é que eu faço para me apropriar? Aí eu venho para aquela conversa que eu trouxe no início. Eu faço gestão de ativos intangíveis. O que é gestão? Eu digo que tem dois lados viés dessa gestão. Primeiro, te ajudar a se apropriar de um ativo, que é intangível. E a segundo, se resguardar. Ou seja, obstar que outras pessoas se utilizem sem tua autorização ou que não te paguem por isso que você desenvolveu. Então, às vezes você tem uma propriedade, um ativo que você possa apropriar, que ele não é registrável. Mas você pode se apropriar por várias situações, inclusive o método. E eu posso dar uma deixinha aqui para que meus concorrentes possam roubar essa minha ideia também, não tem problema nenhum. Né? Mas é assim, porque várias pessoas vão para mim, método, e várias coisas incríveis, eu fico até, tenho vontade de chorar, às vezes que é algo tão incrível que eu digo, poxa, mas infelizmente, mas fique tranquilo, existe uma maneira de se resguardar disso. Como seria isso? Eu digo assim, primeiro você pode utilizar a marca para isso. Né? Porque todo método geralmente tem um nome. Sim. E esse nome, quando o método realmente é originário, inovador, ele vai ser o protagonista. Sim. Eu costumo utilizar o CrossFit. O CrossFit ele não é registrado como um método no Brasil. Na maioria do redor do mundo. E como eles fizeram para se proteger? Eles primeiro registram a marca dele e eles são... Então, CrossFit é uma marca registrada. É uma marca registrada. E dessa marca registrada, aí volta um pouco que eu falei também, eles estão ostensivos no monitoramento. Tudo que tiver cross, você pode ver qualquer coisa para exercícios, para roupa, fitness, para suplemento, tiver cross alguma coisa perto de CrossFit, eles estão se opondo e eles estão conseguindo. Porque eu já pesquisei um monte de coisa, tudo enquanto cross, eles estão lá se opondo. Uau. Eles são muito em cima. É Brasil ou é mundial? Não, no Brasil. Estou falando da minha prática no Brasil. Aqui. Tá. Então, o que eles fizeram para se proteger? Eles se tornaram protagonistas, porque realmente, se você olhar o que é CrossFit, é levantar coisa, eles misturaram vários tipos de exercícios físicos que já existiam. Sim. Não é? E eles desenvolvem os professores, eles têm um sistema, que desenvolve, você pode na hora das aulas, então eles desenvolveram um arcabouço com várias situações juntas, que não é só a maneira de fazer o exercício físico. Certo. Então é tudo. Então eles se preocuparam em quê? Então você precisa construir um conjunto exatamente único. Se tornar o protagonista, certo. Inclusive nomear, dar um nome. Então todo mundo, o cara pode, por exemplo, tem várias academias que no nome não é CrossFit. E dão a mesma aula e geralmente são muito mais baratos. Né? Lá onde eu moro tem Cross Safe, Cross disso, Cross daquilo. Às vezes que não deve ter a marca registrada, mas ele nem tem a audácia de colocar CrossFit. Eu acho que nem registraria Cross Safe para exercício físico, provavelmente. Porque se passar, vai ser depois de muita oposição, pedindo nulidade, vão gastar uma grana para tentar. Então eles fazem propósito, dificultam muito a ver quem quer usar o cross para algo que seja relacionado a CrossFit. Entendi. Então assim, eles têm um exercício físico que teoricamente não tem nada inovador. Assim, eles juntaram vários exercícios físicos de uma forma
né, reorganizar metodologicamente, reorganizar a maneira de fazer, Sim. desenvolveram professores, tem livro, literatura e etc. São protagonistas. Então, quando você está pagando por uma academia que tem o nome CrossFit, você vai estar pagando vindo da fonte. Quando você vai na CrossSafe ou conhece alguma coisa, você sabe que foi um professor que saiu, que ninguém sabe por quê. Não estou dizendo que ele não é bom. Às vezes ele pode ter sido o melhor professor. Inclusive, às vezes ele pode ser, a academia pode dar um professor melhor que o do cara, mas não tem a metodologia, não tem o suporte de quem criou o negócio. Então você paga por tudo isso. Então você pode desenvolver isso. Escrever um livro sobre a sua metodologia. Aí você vai estar produzindo para direitos autorais, que é propriedade intelectual. Registrar a marca e várias similaridades para evitar outras pessoas criar um similar que não seja tão similar. Então você vai desenvolvendo um arcabouço legal, mas registrar exatamente a metodologia você não registra. Essa é uma maneira de tentar burlar o sistema. Você faz alguns bloqueios, você cerca isso. para poder dificultar e monitora, para ficar que outras pessoas, todo mundo tiver acesso à informação, contrato de confidencialidade, não acesso a aquelas informações, sob penalidade de multa e etc. Então você tem que desenvolver algo assim. Algo contratual, jurídico, que não seja... Inclusive, quem citou aqui a Coca-Cola, para finalizar, a Coca-Cola, ela não patenteou a fórmula da Coca-Cola. Então, ela se utiliza de vários aspectos do não patenteamento dela. Primeiro, que se ela tivesse patenteado, só teria 20 anos de proteção. Exato. E teria publicado para todo mundo. Depois viraria domínio público. E todo mundo saberia fazer uma Coca-Cola. E ninguém é Coca-Cola hoje, né? Ninguém fabrica Coca-Cola igual Coca-Cola. Eles conseguiram, milagrosamente, manter uma fórmula de forma sigilosa. É o segredo industrial. Que a gente chama trade secret, isso, segredo industrial, segredo de negócio. É outra área da propriedade intelectual, que é onde você pode até registrar, mas prefere manter em segredo. Mas é muito difícil para pequena empresa. Eu não aconselho, eu prefiro registre, que é melhor. Tem que ter muita grana, muita bala na agulha para você conseguir manter em segredo uma fórmula que tantas pessoas desenvolvem e tem que estar produzindo o tempo todo. E falece o proprietário e vem outro. E em uma hora dessa pode ter alguém que fuja, né? Sim. Então, assim, é sucesso e eles utilizam isso como marketing. Agora a Coca-Cola está no cofre na Suíça. Ai, oh, meu Deus, e tal. Então, assim, eles conseguem utilizar essa maneira que eles utilizaram para se resguardar e se apropriar de sua marca, de sua fórmula, de forma criativa e inteligente. Entendi. O CrossFit conseguiu, né, desenvolver essa situação através do uso de marca, que sabe literatura, que vem dos autorais. E a Coca-Cola, que é um trabalho totalmente diferente, ela guardou em segredo, apesar de poder registrar, não pode registrar. Desenvolveu uma maneira de se resguardar. O outro podia registrar, mas achou melhor como estratégia do seu negócio não registrar e conseguiu. Então, existem as duas maneiras. Você pode registrar e não registrar mesmo assim, e você não ter o direito de registrar, mas conseguir se resguardar de outras maneiras.